Oi, tudo bem? Graças a Deus estamos aqui, né? Na presença do Senhor Deus, Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo e todos os anjos do céu estão aqui com nós e com vocês também, graças a Deus, né? Então, ontem o último vídeo que eu fiz, né, eu li sobre Tiago 4:7, né? Mas eu achei que não ficou muito bem explicado. Ali o final, né, que diz, sugestai-vos, pois a Deus resistir o diabo e ele fugirá de vós, né? Então, eu acho que eu não tinha me explicado muito bem. Que dizia assim: chorai, convertei-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza, né? Então, hoje eu vou ler aqui do 9, né, para dar uma explicação, tá bom? Então, 9, senti as vossas misérias e lamentai, e chorai, converter-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza, porque eu li, né? Tá, o 10, né? Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei, e se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Aí a gente já se torna juiz, né, da lei, né? Então aqui eu vou dar uma explicação aqui, né? Lamentai e chorai, né? Tiago não desejava ver as pessoas oprimidas, tristes, ou se lamentando. Tiago não gostava, né? Pelos problemas da vida. Esse versículo é um apelo ao arrependimento, pois cada um deveria considerar e lamentar pelos seus pecados e se humilhar diante de Deus. Cada um, né? A gente tem que se humilhar diante de Deus, né? Para alcançar o seu perdão. Não é possível demonstrar arrependimento sem sentir dor e pesar pelos erros cometidos, né? Mas quando isso acontece, recebemos o perdão do nosso Salvador e assim passamos a ter a paz, a alegria, pois nos tornamos livres de todas as culpas, né? Então, humilhai-vos perante o Senhor. Deus é misericordioso, é compassível, por isso, este pranto para perdoar a todos se humilharem com o coração arrependido na sua presença. Davi cometeu um grave pecado quando o Senhor, mas ao se humilhar contra o Senhor, né? Mas ao se humilhar, confessando a sua iniquidade, foi perdoado. Que bonito, né? Ele foi perdoado, né? Então aqui fala, não faleis mal uns dos outros, né? Que não é bom, né, falar mal um dos outros, né? Quando alguém fala mal do outro, na realidade está em uma condição muito pior do que aquele a quem se falou, né? Quando a gente fala mal de alguém, né? A gente está numa situação pior do que aquele, né? Por isso que não é bom, né? Assim, falar mal, nada, né? Ter uma vida assim correta, né? Procurar fazer o melhor possível, né? Que a gente possa fazer, né? A gente tem que fazer, né? A gente às vezes comenta alguma coisa assim, né? Mas não é bom, né? Então a gente tem que às vezes a gente vê pessoas comentando, falando, tanta coisa, né? Mas a gente tem que ficar quieto, né? Não pode dizer nada, né? Porque a gente só tem que falar, entregar toda a vida para o Senhor Deus, né? Que Ele que é o juiz, né? Ele que é o que manda tudo. Não passa nada que Deus, assim, não saiba, né? Às vezes a pessoa pensa, eu estou fazendo isso aqui, mas ninguém está vendo. Mas o Senhor Deus está vendo tudo. O que a gente faz? A gente vai receber em troca, né? Tudo que a gente fizer, tudo que a gente planta, a gente vai colher. Então, por isso que a gente tem que olhar muito o que vai fazer, o que vai dizer, porque vai colher. Não vai ficar imune, né? Assim, né? Então, é isso que eu tinha que falar no dia de hoje, né? Para a gente, que aquele dia eu falei meio ali só de tristeza, né? De gozo. Mas aqui diz, humilhai-vos perante o Senhor, Ele vos exaltará, né? Então, a gente tem que se humilhar para Deus, né?
e sempre estar assim, com boas palavras na boca, né? Porque ficar com más palavras não é bom, né? Então é isso que eu tinha que falar no dia de hoje, tá bom? Então Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Tchau. Amém. Graças a Deus.